Fala galera, aqui fala João Lucas Braga e eu e minha equipe Mussulônicos vamos falar sobre os antigos impérios africanos. Bem, eu vou falar sobre o Império de Gana e logo após, meu amigo Hansair vai continuar falando sobre o antigo Império Árabe. Bem, e agora eu vou falar sobre o meu império, que é o Império de Gana. Gana, ele foi o império mais duradouro. Ele durou do século IV ao século XIII. E ele dominou uma extensa área da África, que hoje são conhecidas como Mali e a Mauritânia. Bem, Gana ela só começou a ter início na comercialização, no desenvolvimento, após o século VII, que foi quando começaram a domesticar camelos e eles começaram a ter contato com o sul do deserto do Saara, que é conhecido como África Subsaariana. Bem, começaram a exportar muito marfim, muitos escravos e principalmente ouro, porque Gana tinha muito ouro. Gana era o império do ouro, ele é top porque ele tem muito ouro, ele tinha muito ouro, foi o que subiu, foi o que botou e deu início a tudo, foi o tanto de império de ouro que tinha lá. Ele era simplesmente cheio de ouro, e por isso ficou conhecido como o Império de Ouro. Gana, o Império de Ouro. Bem, e agora eu vou passar para o meu amigo Hansair, que vai falar sobre o antigo Império Árabe, e vai explicar. E aí galera que assiste aqui ao vídeo dos Mussulônicos. Bom, meu nome é Ramsés II e dando continuidade eu vou falar um pouco sobre o Egito Antigo. A formação do Egito se dá com a fixação de vilas ao longo do rio Nilo. O nome dessas vilas eram nomos, e esses nomos recebiam líderes, que eram os nomarcas. Então, os nomos do norte, eles se uniram e formaram o Baixo Egito, e os do sul, o Alto Egito. Menes, o governante do Alto Egito, invadiu e dominou o Baixo Egito, formando o primeiro império egípcio. Menes, por sua vez, se tornou o primeiro faraó do Egito Antigo. Então, a sociedade era dividida assim: o faraó com a sua família e a nobreza no topo. Logo em seguida, os altos funcionários, que eram sacerdotes, chefes militares, vizir, que era como se fosse um primeiro-ministro atualmente. Logo após, vamos dizer, vinham os escribas, que detinham o poder da escrita e de cálculos. Depois, comerciantes, artesãos e etc., que eram o grupo social mais numeroso, pois eram a base da produção e a base do trabalho. E na base da pirâmide vinham os escravos, que por sua vez eram escravos por serem prisioneiros de guerra ou por deterem alguma dívida com o governo, que era no caso do faraó. Bom, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta dinastia formam o Império do Antigo Egito. A quinta deve ser destacada porque na quinta dinastia os reis passam a acreditar que são filhos de Ra, o deus Ra. Então foi nessa dinastia que houve a construção das 3 grandes pirâmides, que o faraó Snefer construiu para seu filho, seu neto e seu bisneto, que eram Quéops, Quéfren e Miquerinos. E muitos anos acharam-se que essas pirâmides foram construídas por escravos, mas não, elas foram construídas por trabalhadores desocupados do reino. Por quê? Como era uma forma de agradar o faraó e também ter uma boa posição entre os deuses, pois você estava ali construindo, vamos dizer, o túmulo de uma divindade viva, que era o faraó. Bom, como meu nome é Ramsés II, eu não poderia deixar de falar do antigo faraó Ramsés II, também conhecido como Ramsés o Grande. Enfrentou e venceu vários povos. Era ele o faraó da ocasião da fuga em massa dos hebreus, movimento também conhecido como Êxodo, que se encontra na Bíblia e tem a participação de Moisés. Também deve-se destacar este importante faraó o fato dele ter sido pioneiro de uma negociação de um acordo de paz com os hititas, povos vizinhos que causavam muitos problemas aos egípcios. Então, é isso galera. Valeu! Agora eu vou passar a vez aqui ao meu amigo Jafar
com o Império de Mali. E aí pessoal, meu nome é Jafar, da equipe Mussilônicos, e como meu amigo Ramsés já havia dito, eu vou falar um pouco sobre o Império de Mali. O Império de Mali foi situado ao noroeste do continente africano, na região do rio Níger, onde outros 3 impérios também se situaram naquela região, e entre eles foi o mais vasto. Seguindo uma cronologia temporal, nós podemos determinar que o primeiro império a obter domínio sobre aquela região foi o Império de Songhai, em seguida o Império de Gana, que foi dominado pelos muçulmanos. Porém, em 1240, o rei de Mali, Sundiata Keita, ele dominou o antigo Império de Gana, tornando assim o Império de Mali, o mais vasto e grandioso de todos os impérios medievais africanos da época. O império teve seu apogeu no início do século XIV, com o governo de Mansa Musa, que também foi responsável pela conversão do império ao islamismo, que em uma de suas caravanas a Meca, no mês do Ramadã, com uma caravana de 100 camelos, aproximadamente 15 mil homens e uma quantidade expressiva de ouro, na sua volta trouxe de lá também muitos sábios, muitos comerciantes que ajudaram a difundir o islamismo sobre todo o seu império. E nesse seu retorno também foi capaz de perceber que ele mandou instalar várias escolas sobre sua capital do seu reino, escolas islâmicas. E quando retornou da sua peregrinação, ele determinou a construção de várias escolas islâmicas pela sua capital, pela capital do Império de Mali, que já era conhecida também como um grande centro comercial naquela região subsaariana. Não é subsaariana, é saariana. Quando retornou ao Império, Mansa Musa determinou a construção de várias escolas islâmicas ao redor da sua capital, e já era conhecida também como uma grande capital comercial, e agora também ficou conhecida como um grande centro religioso islâmico da época. Referindo-se a características econômicas, o Império de Mali dominava todas as rotas comerciais transsaarianas, desde a costa sul, e como principal fonte de renda, ele obtinha através da venda de escravos, de cobre, de ouro, de pele de animais e de sal e dentre outras coisas também. E agora eu passo a vez para meu amigo Vitor Rosa. Eu sei que você estava esperando o Vitor Rosa, né? Mas eu não sou Vitor Rosa e nem queria ser, mas por questões de saúde ele não pôde gravar. Então eu, Luciano Porto, vou explicar para vocês algumas coisas sobre a República do Congo. A República do Congo foi formada por volta do século XIV, quando o navegador português chamado Diogo Cão parou seus navios na foz do rio Zaire, onde ele encontrou um governo fortemente estruturado. Naquela área haviam várias províncias, mas a mais importante delas, chamada Banza, era onde eram tomadas as principais decisões políticas no reinado. Foi lá que os portugueses tiveram o primeiro contato com a civilização africana. A economia da civilização africana era baseada na venda e compra de sal, tecidos, metais e produtos de origem animal. Eram 2 formas a prática comercial. Ou por escambo, que era troca de produtos, ou por zimbo, que era a moeda, mas era uma concha encontrada no norte da Luanda. Esse contato também ajudou os portugueses na administração do seu tráfico de escravos. Foi do Congo que eles conseguiram seus principais escravos para chegar ao Brasil e explorar as principais áreas de Minas Gerais e conseguir o ouro que tem até hoje. Então é isso, galera. Valeu por vocês terem assistido o vídeo dos Mussilônicos. E agora eu passo para Robertinho lá, com o Império de algum lugar aí. Olá, tudo bem? Meu nome é Roberto e hoje eu vou falar sobre o Reino de Benin. O Reino de Benin foi um dos maiores reinos da costa oeste da África, tendo até participação na venda de escravos negros no século 16 a 19. Na costa oeste africana foram florescidos vários grandes reinos africanos. Entre esses está o Reino de Benin. A formação do Reino de Benin é meio mista entre fatos arqueológicos e narrações mitopoéticas. O Reino de Benin era controlado pelo Grande Obá, ou governante na língua Yorubá. O Reino de Benin foi controlado por vários grandes Obás, mas o que mais destacou foi Euará, que formulou totalmente o Reino de Benin, criando fortalezas militares e uma grande expansão sobre a África. Também teve um grande desenvolvimento artístico com peças feitas de cobre,
cobre, marfim e bronze. Nessa época houve vários relatos também de encontros com povos europeus, mas o que mais se destacou foi o João Afonso Afoeres, que partiu de Portugal em 1485, chegando um ano após em Benim. Antes dele voltar para Portugal, ele pegou um representante ou diplomata do Reino de Benim, fazendo assim um acordo econômico com Portugal. Nesse acordo, Benim dava vários produtos como pimenta. Nesse acordo, os principais produtos eram marfim, tecidos, pimentas e peças artísticas feitas em bronze, marfim e cobre. Na venda de produtos como pimenta, marfim, mesmos produtos que era feito com Portugal. No século XVI ao XIX, 17 ao 19, houve um grande movimento de europeus indo para Benim e voltando para a Europa, falando bem do grande reino de Benim. Alguns anos depois, o rei Obá, que era o governante de Benim, começou a desconfiar dos ingleses. Os ingleses logo após traíram o acordo que tinham com Benim de comércio e atacaram, saquearam e atiraram fogo em todo o reino, destruindo o grande reinado de Benim. E começaram a ter. Não, só pra cortar. Ele tá lendo essa porra mesmo? Aqui é Ramsés II. Gana cresceu devido ao comércio de marfim, escravos e ouro. Uma região muito importante da África, conhecida como Quênia, muito importante para a socialização da África.